Meus amados, graças e paz. Para os que não me conhecem, meu nome é Evangelho Santos e no vídeo de hoje estarei fazendo um comentário com textos bíblicos acerca do que muito tem se falado nesses últimos dias, especialmente nesta semana, após esta guerra que está havendo entre a Rússia e a Ucrânia. E muito tem se falado nos meios de comunicações, pelos jornais, acerca desta guerra, e muito tem se falado acerca de uma terceira guerra mundial, a qual muito tem se falado que se haver esta guerra, essa terceira guerra mundial, se estender esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e se haver extensões para outros países, levando a possibilidade de haver uma terceira guerra mundial. O que muito tem se falado nesses dias é que se haver essa terceira guerra mundial, o mundo pode se acabar. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz a respeito das guerras, de quando haveria ela e de quando nós ouvisse rumores acerca dela. Para isso eu trouxe aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7 e o versículo 8, ao qual Jesus respondendo uma pergunta, ou melhor, 3 perguntas dos seus discípulos, de quando seriam essas coisas, quais sinais da vinda de Jesus e a do fim do mundo. E entre essas perguntas, Jesus ele vai pautar essas duas, a qual eu gostaria de estar expressando e comentando acerca desse assunto, que diz assim no versículo 7 de Mateus 24: Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. No versículo 6, Jesus, quando ele diz assim: E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhais, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus ele nos dá aqui um respaldo que quando nós ouvisse e visse os rumores de guerra, para que nós não se assusteis, porque ainda não é o fim. E no versículo 7 que nós lemos, Jesus diz: porque haveria nação contra nação e reino contra reino. E Jesus disse que haveria peste e terremotos em vários lugares. Mas no versículo 8, Jesus ele diz que mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ou seja, Jesus não está dizendo que quando estivesse próximo do fim, haveria as guerras e o mundo ali se acabaria em guerra. Mas não, de acordo com a palavra de Deus, o mundo ele não vai se acabar devido a uma guerra que haverá. Não. E não será o homem que irá destruir o mundo, e tampouco toda a humanidade, como muitos têm mencionado e falado durante esses dias, que como estes países, como a Rússia, como os Estados Unidos, como a China, ou a Coreia do Norte e outros países que têm bomba nuclear, se esses países entrarem em conflito, que essas bombas lançadas poderiam destruir todo mundo devido à extensão que elas podem causar sobre a Terra, havendo essas colisões e todas essas bombas lançadas nuclear sobre a Terra. Só que nós não devemos nos preocupar que o mundo não irá se acabar dessa forma. Pode haver uma terceira guerra mundial, pode haver uma quarta guerra mundial, mas de acordo com a palavra de Deus, não será assim o fim do mundo. Mas sim, haverá coisas que deverá acontecer, como Jesus disse que haveria sinais que iria nos mostrar, como ele diz aqui, que haveria rumores de guerra, mas que não era para a gente se preocupar, que não era ainda o fim. E ele diz que haveria nações contra nações, e reino contra reino, e fome e peste em vários lugares, e terremoto. Mas ele diz, mas é misto que tudo isto aconteça, porque é o princípio, é o início das dores. Porque Jesus ele irá voltar para buscar a tua igreja, como ele diz em João
14, que ele iria para o Pai preparar-vos lugar, e ele indo preparar lugar, ele voltaria para nos buscar, para que nós viesse habitar com ele aonde ele estaria juntamente com o Pai. Jesus, ele precisa voltar, porque nesse mesmo capítulo que nós lemos aqui, ele vai nos dizer que passará os céus e a terra, mas a palavra dele tem que se cumprir. Então não se preocupa que a guerra ela nos traz muitas diversidades, muitas mortes, porém não é o fim, mas sim é o princípio das dores. Jesus ele vai nos dizer que ele virá buscar a tua igreja, e o apóstolo João ele vai nos dizer que estamos vivendo a última hora. Só que João na sua primeira cartas, João ele vai nos dizer no versículo 18 do capítulo 2, ele diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Quando João ele diz que já é a última hora, isso foi há 2000 anos atrás. O mundo sim ele está perto de se acabar, mas não é com a Terceira Guerra Mundial. O mundo sim ele está próximo do fim, está próximo de Jesus vir buscar a tua igreja, está próximo do grande juízo final, sim. E João ele vai nos dizer que está muito próximo, que ele diz: já és a última hora. E quando João ele disse isso, foi há 2000 anos atrás. E se há 2000 anos atrás já era a última hora, então estamos vivendo os últimos minutos. Provavelmente estamos vivendo os últimos segundos já aqui nessa terra. Mas eu volto a dizer que o que está havendo, esses rumores e essa guerra que está começando, não é o fim, mas sim é o princípio das dores. E nós devemos nos colocar na posição do Senhor Jesus, para quando a última trombeta soar, seja no meio da guerra, seja entre pais, nós venhamos estar preparados para nos encontrarmos com o Rei Jesus nos ares. Esta guerra que estamos ouvindo falar e que está se passando nos jornais é apenas o princípio das dores. Essa é a palavra que eu deixo no seu coração, que você possa compartilhar esse vídeo, comentar, deixar o seu joinha se você gostou e compartilha para que outras pessoas possam entender e compreender que é o princípio das dores. Que a graça e a paz de Cristo seja contigo. Amém?